E a notícia é: grávida com quase 20 faltas injustificadas tem justa causa mantida. A autora contou que trabalhava em uma agroindústria como auxiliar de inspeção, avaliando aves e também ajudando no corte de frangos. Segundo ela, depois que descobriu a gravidez, avisou a empresa. A gestação passou a ser de risco e ela começou a sentir dores, mal-estar e dificuldade para ir trabalhar todos os dias. Então ela começou a faltar no trabalho. A autora disse que sempre apresentava atestados e justificava as faltas. A autora está falando isso. Mesmo assim, afirmou que a empresa passou a aplicar punições, embora soubesse da gravidez de risco. Então, ela tem punições, advertência e suspensão. Depois, em um dia, ela voltou a passar mal, ela precisou procurar atendimento médico. Como conseguiu atestado para apenas uma parte do dia, a empresa aplicou justa causa por entender que a parte da ausência dela que não estava justificada, que não tinha atestado, foi falta grave. Então, ela está dizendo aqui para o juiz que ela foi demitida por justa causa só porque ela não apresentou um atestado durante um período. Guardaram a informação? Para a autora, a demissão foi injusta e desproporcional. Por quê? A empresa sabia que ela estava grávida, em situação de risco e que as ausências aconteciam por causa do seu estado de saúde. O que ela pediu aqui? A reversão da justa causa em demissão sem justa causa para receber todas as verbas trabalhistas. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que a autora trabalhou por pouco mais de 4 meses e nesse curto período de tempo acumulou mais de 25 faltas que a empresa considerou injustificadas, sem atestado médico. A empresa afirmou que a autora já vinha apresentando desinteresse pelo trabalho, com faltas repetidas, atrasos e resistência em cumprir as regras internas da empresa. A defesa também destacou que a justa causa não foi aplicada de uma vez, assim de supetão. Não, antes disso a autora teria recebido 3 advertências por faltas injustificadas. Depois recebeu uma suspensão de 1 dia. Outra suspensão de 3 dias e, por fim, uma suspensão de 5 dias por atraso no início da jornada. Para a empresa, essa sequência mostrava que as punições foram aplicadas aos poucos, primeiro advertências, depois suspensões, somente depois a justa causa. A defesa afirmou que a última falta dela, ocorrida em meio período de trabalho, foi apenas o último episódio de uma conduta que já vinha se repetindo há meses. Então, foi a cereja do bolo. Ela não ter entregue o atestado do meio período em que ela faltou no trabalho. A empresa também disse que a gravidez, mesmo sendo de risco, não afasta a obrigação da autora de avisar e comprovar corretamente as suas ausências no emprego. Por fim, a defesa alegou que todos os atestados médicos que ela entregou de fato foram abonados. Tudo bem, tá tudo certo. A empresa só aplicou as punições para aqueles atestados que não foram entregues, para as faltas injustificadas. O juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação, improcedente. Justa causa mantida. O juiz entendeu que de fato aconteceu a desídia. Desídia é um dos motivos de demissão por justa causa. Desídia é quando o empregado age com falta de cuidado, falta compromisso ou descuido repetido com o trabalho, que foi o que aconteceu com a autora. Chega atrasada, não avisa, não apresenta atestado, fica de corpo mole, não trabalha direito, não respeita as regras da empresa, não faz nada direito. E aí aplica-se a desídia. Para uma justa causa muito bem aplicada na questão da desídia, porque a desídia não é um ato só, não é só chegar atrasada um dia. Para que isso aconteça de forma correta e que isso não seja revertido na Justiça do Trabalho, tem que fazer como a empresa fez, aplicar punições gradativas, advertências, suspensão, aí sim a aplicação da justa causa. No caso da autora, o juiz levou em consideração que ela teve quase 20 faltas, 25 segundo a empresa, injustificadas em pouco mais de 4 meses de contrato, além de outras ausências que foram abonadas por atestados médicos. Então, o juiz olha a folha de ponto e vê que teve um monte de falta. Teve falta injustificada e realmente teve falta que foi justificada, a empresa abonou.
tudo certo. A empresa realmente levou em consideração a entrega do atestado médico. Ele também destacou que a empresa não aplicou a justa causa logo de início, assim, de cara. Antes disso, aplicou as advertências e as punições, ou seja, foi aumentando gradativamente as punições, dando oportunidade para que a autora mudasse o seu comportamento. É justamente para isso que serve essas punições mais brandas, para corrigir o comportamento do empregado. O juiz também afirmou que a gravidez por si só não prova que a empregada está incapaz de trabalhar. Não, não, não. Nem torna a demissão discriminatória. Não é porque você foi demitida por justa causa, grávida, que isso é discriminação, negativo. Se você foi demitida por justa causa e existe um motivo para isso, então não há que se falar em discriminação. As partes ainda podem recorrer para o TRT. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.